para que nós possamos mudar, Deus. Todos os dias nós possamos cumprir a sua palavra e cumprir o ID, Deus. Tem misericórdia da sua igreja. É isso que nós pedimos nesta manhã, no nome santo de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Amém. Bom dia a todos os irmãos. Na graça e na paz do nosso Deus. Amém. Nós estamos aqui hoje, mais uma escola bíblica dominical. Tem sido uma bênção. Nós estamos estudando a revista A Morte e a Ressurreição de Jesus, também o final dos tempos, a revista da Cultura Cristã, né, da editora Cultura Cristã. E tem sido uma bênção. Tenho certeza que vai ser uma bênção essa revista, assim como foi, né, o nosso estudo ali da Confissão de Fé Batista. E Deus tem usado grandemente os irmãos que têm feito uso da palavra. E eu queria fazer um convite, né, para todos que estão aqui, para os que estão em casa também, para estar participando realmente da Escola Bíblica Dominical. Coloquei ali, e de fato é um seminário gratuito semanal, né? A gente tem aqui grandes exposições da palavra de Deus, das verdades bíblicas. Nós aprendemos tantas vezes nós saímos aqui, poxa, eu nunca tinha parado para pensar nisso, e quanta coisa a gente pôde aprender. E tem que ser assim mesmo. Muitas vezes nós temos diálogos, temos discussões, e cada um traz algo que enriquece a nossa aula. Então, que os irmãos possam realmente ter esse compromisso de estar participando da escola bíblica, porque realmente é uma escola. Realmente nós aprendemos aqui, e aprendemos a respeito do nosso livro, a Bíblia, né? Então, é muito importante que a gente realmente participe. Bom, hoje o tema da nossa aula é Jesus, o servo sofredor. É a segunda lição da revista, se os irmãos aí estiverem com a revista. Depois eu acho que o Paulo tem, né, Paulo, mais revistas? Está chegando. Então já fique esperto aí para você pegar a sua. E nós vamos então para a lição 2, cujo tema é esse aí que está aparecendo. E é a lição 2 dessa revista que vai falar sobre a morte e a ressurreição de Jesus. Hoje nós vamos nos focar aqui sobre o servo sofredor. Mas para que a gente entrasse propriamente nessa lição, eu gostaria que você pensasse um pouco na realidade do sofrimento. Porque ele é uma realidade nas nossas vidas, né? Não existe ninguém que não tenha nenhum tipo, nenhum grau, nem um pouco de sofrimento. Não existe vida sem sofrimento. Eu queria que você pensasse um pouco sobre os sofrimentos pelos quais você tem passado, sobre as suas lutas, sobre as lutas das pessoas que você conhece. Pensa um pouco a respeito disso. Você tem lidado com algum sofrimento específico nos últimos dias? Agora pense nesse sofrimento e como isso se relaciona com os sofrimentos do nosso Senhor. Será que existe alguma relação? Nós vamos pensar sobre tudo isso nesta manhã. E antes da gente ler o texto bíblico, eu gostaria que nós orássemos novamente. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui, Senhor, diante desse tema que é tão profundo, Senhor. Nós precisamos da Tua graça, Senhor, para compreender as verdades bíblicas do Senhor. E para que elas sejam aplicadas, Senhor, no nosso coração e nas nossas vidas, Pai. Venha iluminar, Senhor, o nosso entendimento, a abrir, Senhor, os nossos corações, os nossos ouvidos, Senhor, os nossos olhos, Senhor, para compreender essas verdades, Senhor. E que nós não só venhamos a compreender racionalmente essas verdades, Senhor, mas que o Teu Santo Espírito abençoe, Senhor, essa palavra nos nossos corações, para que realmente, Senhor, a Tua palavra venha como flecha, Senhor, nos tocar, Senhor, nos tocar profundamente, Pai, para que nós possamos passar a viver, Senhor, com base nessas verdades. Nos ajuda, Senhor, a compreender melhor, Senhor, o Teu sacrifício, os sofrimentos do Teu Filho, Senhor, e que isso tenha o efeito que o Senhor deseja nas nossas vidas. É o que nós pedimos, Pai, como igreja Tua, no nome de Cristo. Amém. Então, o texto que nós vamos estar lendo, como consta aí na revista, o nosso texto base é Hebreus capítulo 2, de 10
a 18. Os irmãos podem estar abrindo, nós vamos fazer a leitura. Hebreus 2, versos 10 a 18. Deus, para quem e por meio de quem todas as coisas foram criadas, escolheu levar muitos filhos à glória. E era apropriado que, por meio do sofrimento de Jesus, ele o tornasse o líder perfeito para conduzi-los à salvação. Assim, tanto o que santifica como os que são santificados procedem de um só. Por isso, Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos, quando diz: proclamarei teu nome aos meus irmãos, no meio do teu povo reunido te louvarei. E também afirmou: porei minha confiança nele, isto é, eu e os filhos que Deus me deu. Visto, portanto, que os filhos são seres humanos, feitos de carne e sangue, o Filho também se tornou carne e sangue, pois somente assim ele poderia morrer, e somente ao morrer destruiria o diabo que tinha o poder da morte. Só dessa maneira ele libertaria aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Também sabemos que o Filho não veio para ajudar os anjos, mas sim os descendentes de Abraão. Portanto, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, de modo que pudesse ser nosso misericordioso e fiel sumo sacerdote diante de Deus e realizar o sacrifício que remove os pecados do povo. Uma vez que ele próprio passou por sofrimento e tentação, é capaz de ajudar aqueles que são tentados. Esse texto é maravilhoso. Ele é uma fonte de rico consolo para cada cristão. E aqui, basicamente, o escritor da carta aos Hebreus, ele explica a necessidade de identificação de Cristo com o homem. Cristo teve que se identificar com nós, homens, limitados, fracos, frágeis. E para que isso acontecesse, para que ele pudesse ajudar o homem pecador, ele teve que se tornar como seus irmãos em tudo. Isso é muito interessante. Exceto, é claro, em ter pecado. Nós sabemos que o nosso Senhor não tinha pecado algum. Essa é a única diferença. Mas era preciso que houvesse uma identificação total. Ele precisava disso. Ele tinha essa divina obrigação. Essa divina obrigação de se tornar como os seus irmãos. E nós vamos ver isso ao longo de toda a aula. Jesus, ele tinha que se fazer carne, ele precisava tornar-se homem, e não só simplesmente um homem, mas, como nós vemos na palavra de Deus, um homem de dores. É isso que ele precisava se tornar para assumir o seu papel, como aquele que assume o nosso lugar, como aquele que intercede por nós, como nosso sumo sacerdote fiel e misericordioso. E ao longo da aula nós vamos extrair mais lições, mais detalhes aqui desse texto, mas agora eu gostaria que a gente visualizasse um pouco o esboço da nossa lição, para que a gente possa se situar aqui. Bom, nós vamos ver as causas, né? Vamos ver a introdução aí da revista, vamos usar bastante a revista, bastante o segmento ali dela, o conteúdo. Então, a gente vai seguir a introdução da revista, vamos ver as causas do sofrimento de Cristo, vamos ver a consciência de Jesus Cristo, a obediência perfeita do nosso Senhor, a intensidade e a extensão dos seus sofrimentos. Depois vamos para a conclusão e para a aplicação. Vamos, então, partir para a introdução da nossa lição. A revista, ela traz o seguinte texto bíblico, que está lá em Mateus 20, de 18 a 19. Ouçam, estamos subindo para Jerusalém, onde o Filho do Homem será traído e entregue aos principais sacerdotes e aos mestres da lei.
Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para que zombem dele, o açoitem e o crucifiquem. No terceiro dia, porém, ele ressuscitará. Aqui nós já vemos, eu grifei algumas partes aí do texto, nós já vemos algumas ênfases nos sofrimentos de Cristo. Ele seria traído, ele seria entregue, ele seria condenado à morte, ele seria zombado, açoitado e crucificado. Esses são alguns dos principais sofrimentos de Cristo. Aqui nós já começamos a ver tudo isso. E não só isso, mas nós vemos Cristo predizendo os seus sofrimentos aos discípulos. E nós vamos ver isso em mais detalhes também. A questão que nós precisamos nos perguntar, nós já vimos um pouco disso no texto que acabamos de ler, mas é por que Cristo teve que sofrer? Você já parou para pensar nisso? Por que Cristo teve que sofrer? Então, nós vamos partir para ver as causas aí dos sofrimentos de Cristo. Em primeiro lugar, é claro, Cristo teve que sofrer por conta do pecado humano. Nós não vamos nos estender tanto sobre esse assunto, até porque a aula passada foi sobre o pecado. Nós vimos, não exatamente sobre, nós tivemos outro tema, mas foi basicamente sobre isso. O pecado, a missão, eu não lembro, eram 3 palavras. E nós vimos muito a respeito da doutrina do pecado. Por isso, nós não vamos nos deter tanto. Os irmãos que não tiveram a oportunidade de assistir, assistam. Foi uma aula que trouxe muito conhecimento para nós a respeito da Escritura. Foi uma bênção. Então, se vocês não assistiram, podem assistir lá no canal da igreja depois. Mas nós precisamos lembrar que a entrada do pecado, ela trouxe um estado de maldição e juízo sobre toda a criação. A gente só precisa abrir os nossos olhos e observar. Está ao nosso redor. Nós também podemos ler os textos, tem vários textos citados aí na revista. Mas a queda, como ela é exposta ali no capítulo 3 do primeiro livro da Bíblia, ela fazia parte do plano de Deus. O pecado do homem, permitido por Deus, pôs em andamento a execução histórica do plano da redenção que foi elaborado lá na eternidade. Um plano que foi feito para salvar o seu povo escolhido desde a eternidade. O que nós precisamos entender é que sem o pecado não seria necessário o sacrifício de Cristo. E aqui está o principal princípio. Aqui está a base, para a nossa aula. Por outro lado, a gente também precisa entender que o pecado não obriga a Deus a enviar seu Filho. Deus não é obrigado a nos salvar. Ele o fez e Ele o faz por sua graça. Somente por conta disso. E é a respeito disso que nós podemos nos aprofundar na próxima sessão. Se os irmãos olharem aí na revista, a justiça e o amor reconciliador de Deus. Cristo teve de sofrer não só por conta do pecado humano, porque o pecado é uma realidade. O sofrimento, a desgraça que veio por conta do pecado é uma realidade. Mas o Senhor não era obrigado a intervir diante dessa realidade. Por que Ele o faz? Por conta da sua justiça e do seu amor reconciliador. Ele decidiu salvar os homens diante da situação deles. E como que a gente pode entender isso melhor? A primeira questão que nós precisamos compreender é que Deus sempre age em harmonia com o seu ser, com quem Ele é. Sendo o homem pecador, ele precisa ser punido pela sua rebelião com Deus. Porque, como a gente já sabe, o salário do pecado é a morte. Nós temos isso muito claro na Escritura. E não só isso, mas a gente tem também lá em Abacuque 1,13, falando que Deus é tão puro de olhos que Ele não pode ver o mal. E Ele não pode contemplar a maldade. Como a gente harmoniza isso? Como pode Deus salvar o pecador? Esse pecador que precisa de juízo. Porque o salário do pecado é a morte.
É preciso que a justiça seja feita e o pecado seja punido. Só que, por outro lado, enquanto nós temos um Deus justo, enquanto nós temos um Deus santo, nós também temos um Deus que, no seu amor eterno, no seu amor infinito e no seu amor que independe de qualquer coisa fora dele mesmo, que independe de qualquer coisa em nós, decide salvar os seus. E como que a gente harmoniza esses dois atributos de Deus? A sua justiça e o seu amor. Eles não estão em conflito, eles parecem estar, mas eles não estão. A justiça de Deus é santa e o seu amor é real. E a gente precisa entender que a graça de Deus, ela não é barata. Ela tem um custo. Ela teve um preço, o alto preço da morte de Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus. É em Cristo que a gente vê perfeitamente harmonizados os atributos divinos. Nós vemos na cruz a evidência da justiça de Deus e do seu infinito amor. É lá que a gente vê a justiça e o amor de Deus em união, em casamento. E é na cruz que nós vemos a maior expressão dessa justiça e do amor de Deus perfeitamente unidos. E a gente precisa lembrar dessas verdades. Essas verdades precisam tocar os nossos corações. Porque eu sei que a gente acaba ouvindo tanto isso, né, dentro da igreja, e isso acaba passando batido. Mas essas verdades precisam fazer com que nós fiquemos deslumbrados. Porque Deus não era obrigado a nos salvar. E Jesus, ele é a personificação da graça. Ele é a causa, ele é o conteúdo e ele é a manifestação da graça de Deus. É por isso que falar de Cristo é falar de graça. Porque em Cristo, Deus se tornou um de nós, olha só, a fim de nos resgatar do poder e da maldição do pecado. Como João, lá no versículo 1, no capítulo 1, melhor dizendo, verso 14, diz: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai." Desde o Antigo Testamento, a gente precisa se lembrar disso também, através dos sacrifícios que eram realizados, nós vemos essa iniciativa de um Deus justo e amoroso em prover uma forma de reconciliar-se com o seu povo pecador. E, ao mesmo tempo que pecador, amado e eleito de maneira incondicional. Nós vemos isso desde o Antigo Testamento. Agora, tudo isso encontra o seu ápice na pessoa de Jesus Cristo, o Verbo encarnado. Mesmo assim, na Antiga Aliança, nós temos os patriarcas, os profetas e todo o povo em geral que foram completamente perdoados. Não porque eles ofereceram sacrifícios, mas sim porque eles tiveram fé no Messias que viria e que estava sendo manifestado em forma de sombra naqueles sacrifícios. A gente precisa tomar cuidado para não separar o Antigo Testamento do Novo, para não separar a Antiga Aliança da Nova. Eles têm uma conexão profunda, porque um aponta para o outro. E um não existe sem o outro. Um é a luz e o outro é a sombra. Exato. Um é a luz e o outro é a sombra. E isso precisa nos lembrar uma verdade muito importante, de que a obra de Cristo, ela envolve todo o seu povo. Ninguém fica de fora, ninguém ficará de fora. Nunca houve ou haverá redenção fora do sacrifício único e vicário de Cristo. Por quê? Porque a obra de Cristo, ela é completa e suficiente. No Novo e no Antigo Testamento. Agora, como há séculos atrás. É a obra de Cristo que nos salva da justiça e do juízo. E não só isso.
A redenção que é conquistada para o povo de Deus, ela é uma obra trinitária. A gente não pode se esquecer disso. O nosso foco aqui está sendo na pessoa de Cristo, por conta da nossa revista e tudo mais. Mas nós não podemos nos esquecer que a redenção é uma obra trinitária. Deus Pai nos escolheu, nos amou desde a eternidade, enviou seu Filho para se fazer carne, viver uma vida de obediência, morrer e ressuscitar, para nos trazer a salvação que o Deus Espírito aplica e desenvolve no nosso coração. Essa é a conexão. Nós estamos nos focando em Cristo aqui, mas nós não podemos nos esquecer que essa obra envolve a Trindade eterna. E a gente vai seguir pensando sobre isso. O papel do Filho. Qual que é a voluntariedade do Filho? A vinda de Jesus a esse mundo e todos os seus atos, eles foram sempre norteados, eles foram sempre guiados pela obediência ao Pai. Ele sempre teve como meta glorificar a Deus e salvar o seu povo. A gente vê isso nos evangelhos, a gente vê isso nos mais diversos livros da Bíblia. Assim, a gente pode dizer que a obra de Cristo, ela foi feita com espírito voluntário. É uma obediência voluntária, é a verdadeira obediência. E a gente vê isso muito claramente lá no texto de João, capítulo 10, versos 17 ao 18, quando Cristo diz: "Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou espontaneamente. Tenho autoridade para dá-la e retomá-la. Essa ordem recebi do meu Pai." E aqui a gente vê uma coisa que a gente pode pensar que é oposta, que são duas coisas opostas, né? A obediência, a liberdade e a voluntariedade, a espontaneidade. Mas em Cristo a gente vê isso casado. Porque essa é a verdadeira obediência. Cristo, ele vem em obediência ao Pai, mas ele vem por vontade própria. Ele diz: ninguém tira essa vida de mim, eu a dou espontaneamente. Aí tem até aquela questão: quem é que matou Jesus? Quem matou Jesus? Ninguém. É ele que quis se dar. Quem poderia matar se ele não quisesse? Sim. Eliminar essa questão do homem tentar pegar o centro até na morte de Cristo. Sim. Acho que foi quando Pedro retirou cortou a orelha ali de Malco. Ele fala que ele poderia, se ele quisesse, enviar uma legião de anjos, mas ele não faz. Então, é por isso que tem, eu não lembro quem é o autor desse livro, mas tem um livro que se chama, né, Ele Escolheu os Cravos. Max Lucado. Ele escolheu os cravos, ele escolheu a cruz. E mesmo na cruz nós vemos o casamento também da soberania de Deus e a responsabilidade humana. Os homens que mataram Jesus não deixam de ser responsáveis, mas isso não interfere no plano que já estava determinado para que Cristo viesse e morresse. É algo muito incrível e talvez a gente nunca vai conseguir entender isso completamente, né? Como se fosse um acidente de percurso, né? A ideia de que o homem matou Cristo É. um acidente de percurso. E, na verdade, não é nada disso. Não. E a gente tem que tomar cuidado até a forma como a gente vê isso. Ficar com pena, mas por que isso teve que acontecer? E ele sempre deixou claro: ainda não é chegada a minha hora. Sim. Agora eu Exatamente. Exatamente. essa soberania que a gente não pode perder. Sim. E nós vamos ver isso também quando vamos falar da consciência de Cristo. Ele estava consciente. Ele não só se deu voluntariamente, como ele estava consciente de tudo o que ia acontecer. E ele assumiu o nosso lugar, como a gente vê lá em Gálatas 3, de 13 a 14. Mas Cristo nos resgatou da maldição pronunciada pela lei, tomando sobre si a maldição por nossas ofensas. Pois as Escrituras dizem: maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Então, ele cumpriu plenamente a obra a qual ele foi designado, a fim de expiar os nossos pecados e nos dar acesso ao Pai. Por quê?
Pois Cristo também sofreu pelos nossos pecados, de uma vez por todas. Embora nunca tenha pecado, ele morreu pelos pecadores, a fim de conduzi-los a Deus. Sofreu morte física, mas foi ressuscitado pelo Espírito Santo. E também lá em Hebreus, é de um sumo sacerdote como ele que necessitamos, pois é santo, irrepreensível, sem nenhuma mancha de pecado, separado dos pecadores e colocado no lugar de mais alta honra no céu. Ele não precisa oferecer sacrifícios diariamente, ao contrário dos outros sumos sacerdotes, que os ofereciam primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Ele, porém, o fez de uma vez por todas, quando ofereceu a si mesmo como sacrifício. A lei nomeava sacerdotes limitados pela fraqueza humana, mas depois da lei, Deus nomeou com juramento seu Filho, que se tornou o sumo sacerdote perfeito para sempre. Aqui nós vemos o nosso Deus se oferecendo a si mesmo na pessoa de Cristo. E como nós acabamos de comentar, ele não apenas se ofereceu voluntariamente, ele ofereceu a sua vida para pagar o preço da nossa redenção, como também ele estava consciente de tudo o que estava envolvido nisso. Como a gente vê aqui nesses textos, Mateus 26, de 1 a 2. Quando Jesus terminou de falar todas estas coisas, disse a seus discípulos: como vocês sabem, a Páscoa começa daqui a 2 dias, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Quem está dizendo isso aqui é Jesus Cristo, antes da sua morte. Ele está dizendo aos discípulos o que iria acontecer. E aqui em Lucas 24, de 5 a 8, olha só. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram, os anjos, que aparecem para as mulheres lá no túmulo: por que buscai entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Agora olha só. Lembrai-vos de como vos preveniu. Jesus preveniu aqueles que estavam próximos dele de tudo que ia acontecer. Ainda assim, eles ficaram chocados, porque a gente vê que depois o Senhor vai abrir o entendimento deles para compreender todas as coisas. Mas antes, eles não estavam compreendendo devidamente, não estavam compreendendo da maneira como era para que eles compreendessem. Provando também que nós precisamos do auxílio do Espírito Santo para compreender as verdades do Senhor. Estando ainda na Galileia, o texto continua, quando disse: importa, é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores e seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então, olha só, mais uma confirmação. Se lembraram das suas palavras. Então, esses textos e outros nos mostram que Cristo ele não veio enganado. Ele tinha perfeita consciência do que ele teria que passar. Perfeita. E de cada detalhe. Não era só, eu vou à cruz. Não, era de cada detalhe. Diz que ele seria zombado, que ele sofreria, que ele seria entregue nas mãos dos pecadores. Nosso Deus sabia o que ia acontecer com ele aqui. E ainda assim ele veio. Então ele sabia que a sua vida de obediência espontânea ao Pai tinha como rota obrigatória a cruz e os mais terríveis sofrimentos que ele viria a enfrentar aqui na Terra. E a gente precisa pensar, na verdade, de que as profecias do Antigo Testamento elas já indicavam essas dores do Messias. Por isso que ele as conhecia bem, não só porque ele era Deus, porque ele compartilhava de todos os atributos divinos, que é a onipotência, a onisciência e a onipresença, mas também porque ele tinha conhecimento das Escrituras, que foram reveladas pelo Espírito Santo. Nós vamos ver algumas dessas profecias para que a gente possa compreender melhor.
Começa lá em Gênesis. Gênesis 3,15, a gente tem o proto-evangelho. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa questão de ferir o calcanhar do descendente é nada mais do que o sofrimento. O diabo e todos os seus seriam derrotados completamente. Por isso que a gente tem ferindo a cabeça, que é ali um órgão vital. Mas Cristo teria o seu calcanhar ferido, simbolizando o sofrimento. Outro texto que a gente tem ali, né? Lucas 24, 25 a 27, 45 a 46. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras e lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Então a gente vê aqui Jesus dizendo que essa mensagem do Evangelho estava desde Moisés até os profetas por toda a Escritura. Tem um outro texto, se os irmãos quiserem abrir, eu não trouxe no slide, que ele é bem grande. Isaías 53, de 1 a 12, que é um texto muito importante, que vai falar justamente sobre o servo sofredor. Quem creu em nossa mensagem? A quem o Senhor revelou o seu braço forte? O meu servo cresceu em sua presença, como tem o broto verde, como a raiz em terra seca. Não havia nada de belo nem majestoso em sua aparência, nada que nos atraísse. Foi desprezado e rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa. Mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia e esmagado por causa dos nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Todos nós nos desviamos como ovelhas, deixamos o caminho de Deus para seguir os nossos caminhos. E, no entanto, o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante dos tosqueadores, não abriu a boca. Condenado injustamente, foi levado embora. Ninguém se importou de ele morrer sem deixar descendentes, de sua vida ser cortada no meio do caminho. Mas ele foi ferido mortalmente por causa da rebeldia do meu povo. Não havia cometido nenhuma injustiça e jamais havia enganado alguém. Ainda assim, foi sepultado como criminoso, colocado no túmulo de um homem rico. Olha só a riqueza dos detalhes dessa profecia. Fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo e causar-lhe dor. Quando, porém, sua vida for entregue como oferta pelo pecado, ele terá muitos descendentes. Terá vida longa e o plano do Senhor prosperará em suas mãos. Quando ele vir tudo o que resultar da sua angústia, ficará satisfeito. E por causa de tudo que meu servo justo passou, ele fará que muitos sejam considerados justos, pois levará sobre si os pecados deles. Eu lhe darei as honras de um soldado vitorioso, pois ele se expôs à morte. Foi contado entre os rebeldes, levou sobre si a culpa de muitos e intercedeu pelos pecadores. Esse texto não é à toa que a gente gosta tanto dele, porque ele é um texto que é o Evangelho em Isaías, né? É o Evangelho sendo descrito aqui
nesse livro do profeta Isaías. E a gente vê ele até mesmo falando que ele seria sepultado como criminoso e seria colocado num túmulo de um homem rico. E aí a gente se lembra de José de Arimateia, que cedeu o seu túmulo. Nos mais profundos detalhes aqui, nós temos sendo exposto como Cristo haveria de vir a esse mundo, como ele haveria de sofrer, o que ele teria que passar aqui nessa terra. É por isso que muitas pessoas que não creem na palavra do Senhor, que não creem no Evangelho, que não têm a sua mente iluminada pelo Espírito Santo, elas dizem que esses livros foram escritos posteriormente ao cumprimento da profecia. A profecia se cumpriu, então a gente vai lá, coloca todos os detalhes e fala que foi uma profecia. Mas não é assim, a gente sabe disso. É uma diferença pequena, só de 750 anos. Pequena, um intervalo de tempo. Coisa que qualquer pessoa consegue fazer, né? 750 anos antes. Mas a gente tem outros textos. Ali nos Salmos... Deixa eu passar aqui. Salmos 22, 7, verso 8, 16 e 18. Olha só, outras profecias no Antigo Testamento. Os que me veem zombam de mim, riem com maldade e balançam a cabeça. Esse é o que confia no Senhor? Que ele o livre, que o liberte, se dele se agrada. Meus inimigos me rodeiam como cães, um bando de perversos me cerca. Perfuraram minhas mãos e os meus pés. Repartem minhas roupas entre si e lançam sortes por minha veste. Esses textos são tão ricos que a gente poderia pegar eles e colocar do lado ali do relato da crucificação dos evangelhos, que a gente veria que eles batem perfeitamente. Eles se casam perfeitamente. Salmo 69, 21. Por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. Então, a gente tem todas essas profecias predizendo os sofrimentos do nosso Senhor, que exatamente por isso, após a confissão de Pedro, quando Pedro fala que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus começa a mostrar aos discípulos que ele haveria de sofrer. É como se ele dissesse: Pedro, então você me diz que eu sou o Messias, eu sou o Cristo, Filho do Deus vivo? Então eu vou lembrar a você o que o Messias tem que passar aqui nessa terra. Porque isso já está na Escritura, que na época deles era somente o Antigo Testamento. E aí ele começa, em Mateus 16, 21. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Então, o nosso Senhor em nenhum momento foi iludido. Em nenhum momento ele foi enganado. Muito pelo contrário. Isso é algo que a revista traz aqui, que eu achei muito interessante. Ele administrava o tempo que Deus havia lhe dado aqui nessa terra, a fim de levar adiante a sua obra. Tendo perfeita ciência de qual era a sua hora, como o pastor Itamar citou aqui o texto, ainda não é chegada a minha hora, a gente vê esses textos. O momento de se revelar, ele sabia perfeitamente para ser preso, torturado, morrer e ressuscitar. Ele administrou o tempo que Deus tinha dado a ele para cumprir a sua missão aqui na terra. Isso é um exemplo para nós também. Se a gente parar para pensar um pouco, fazer uma breve reflexão, como nós temos administrado o nosso tempo para cumprir a missão que o Senhor nos deu aqui nessa terra. Claro que a gente não tem onisciência, claro que nós não temos os atributos divinos, claro que nós somos miseráveis, nós somos pecadores, nós somos limitados, mas nós contamos com a presença do Espírito Santo de Deus em nós e com o exemplo e a intercessão do nosso Mestre, do nosso Redentor e do nosso Mediador, do nosso Sumo Sacerdote. E a gente precisa pensar sobre isso e mudar a nossa forma de viver. Porque o nosso Senhor viveu a fim de nos dar exemplo. Um exemplo de obediência, um exemplo de consciência da missão que ele tinha a cumprir. E muitas vezes a gente acaba manchando e
e abafando a nossa consciência do que nós temos que fazer, do que nós somos chamados a fazer aqui. E sabendo de tudo isso, o Senhor então veio para cumprir a sua missão, conforme, como nós já dissemos, o pacto selado na eternidade entre Ele mesmo, entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, como representante dos eleitos e do Pai, como representante da Trindade. Ele veio aqui cumprir a sua missão. E essa grandeza, a grandeza da obediência de Cristo, ela fica ainda mais maravilhosa quando a gente olha para o fato de que Ele é igual ao Pai. E aqui a gente se lembra do texto tão lindo, que é de Filipenses 2, de 6 a 8, que até foi o texto da ministração do Elias no domingo passado. Texto que diz assim: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. A obediência de Cristo fica ainda mais gloriosa quando a gente se lembra do fato de que Ele estava na glória, de que Ele estava com Deus, Ele estava com o Pai, Ele não precisava vir. Mas Ele vem em obediência ao Pai. Ele vem como representante do pacto da redenção. Ele vem como nosso Redentor. Ele vem para obedecer perfeitamente ao Pai e dar a sua vida voluntariamente. E Ele não vem como rei. Ele não vem manifestando toda a glória que Ele tem. Pelo contrário, Ele se esvazia dessa glória. Ele se esvazia da glória eterna. Ele assume a forma de servo. E aqui eu gosto muito desse quadro. Eu não lembro quem pintou esse quadro, não. Mas é o quadro do lava-pés. E esse texto, junto com a passagem ali do lava-pés, que Cristo lava os pés dos discípulos, para mim eles casam perfeitamente. Porque aqui a gente vê Jesus agindo como não só um servo, mas como naquela época um escravo, lavando os pés dos discípulos. Ele, a última pessoa que deveria fazer isso. Os discípulos, pecadores e tantas outras coisas que nós somos igualmente eles, não querem se dispor a servir. Mas aquele que é o Rei da Glória, olha só isso, irmãos, ele que é o Rei da Glória, ele vem, ele se esvazia da sua glória e ele não age como qualquer outra pessoa, não, pelo contrário, ele serve a todos. Ele se torna escravo. A gente precisa abrir a nossa mente para compreender tudo isso. E é somente assim, somente assumindo a carne, assumindo a forma de servo, é que ele pode ser, como diz lá em 2 Coríntios 13, 4, crucificado em fraqueza. Não sei se tem outra forma de ser crucificado, né? Mas o texto faz questão de dizer que ele é crucificado em fraqueza. E talvez a gente pensar ali na crucificação, nos relatos da crucificação, e a gente tem filmes, né? Talvez ali na semana passada, na Páscoa, tenha passado, eu nem sei. A Paixão de Cristo, lá do Mel Gibson. E a gente assiste aquilo e fica com pena, né? Nossa, mas que coisa terrível. Mas isso deveria gerar um senso de gratidão no nosso coração e uma humilhação tão grande em nós, ao ponto da gente pensar, eu não mereço isso. Mas Ele fez isso. E Ele passou pelas mais terríveis agonias para que nós pudéssemos manifestar a sua glória, a sua presença aqui nessa terra, e ser exemplo, e ser como Ele. Nós precisamos ter essa postura diante desses textos, diante dessas verdades. Como também o escritor da carta aos Hebreus diz,
lá no capítulo 5, verso 8. Embora sendo filho, ele aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. Esse é um outro texto que dá um nó na nossa cabeça, né? Cristo obedeceu em favor do seu povo. Ele viveu em constante harmonia com a vontade do seu Pai, e o preço dessa obediência era o sofrimento. E assim, o nosso Senhor foi batizado, ele obedeceu às leis, os mandamentos, ele foi ultrajado, ele foi torturado, ele foi contado entre os transgressores, e ele foi morto e sepultado. E a gente vê que essa obediência, que é uma obediência perfeita, ela foi voluntária e ativa. Ela não é só uma obediência passiva. Sabe aquela obediência de filho, como eu e você, que a mãe ou o pai manda alguma coisa e a gente tem aquela frase bem característica: eu vou fazer isso por obrigação. Faço porque eu sou obrigado, porque senão você expulsa aqui desse teto, dessa casa, não vão mais me aceitar, eu não vou mais comer, eu não vou mais vestir. Então, eu sou obrigada a fazer isso, eu não quero. Mas essa não é a obediência de Cristo, está muito longe. E o melhor filho que possa existir aqui nessa terra, jamais vai chegar à obediência perfeita de Cristo. Uma obediência perfeita, uma obediência ativa, uma obediência voluntária. E aqui também serve para nós. A gente nunca vai chegar a alcançar perfeitamente essa obediência, mas é a obediência de Cristo ao Pai, que não precisava obedecer, que não precisava se submeter, mas que se humilhou por vontade própria. É essa obediência que deve ser o exemplo para todos nós que somos subordinados a alguém. Tanto filhos como os empregados. Esse é o nosso modelo de obediência. Nós somos chamados a imitar a Cristo em todas as coisas. Em todas as coisas. A gente precisa meditar sobre tudo isso. Ele foi o único homem, olha só isso, que não precisava padecer. O único. Ele não precisava morrer. Mas ele fez isso por nós, voluntariamente. Ele nos deixou esse exemplo, a fim de que a gente possa ser conduzidos a Deus em santidade. E é isso que a gente vê lá no texto de 1 Pedro 2, 20 a 21. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido um mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso, olha só isso, para isso vocês foram chamados, pois também, e essa é a razão, Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que sigam os seus passos. Sofrer é um chamado. Você já parou para pensar sobre isso? Sofrer é um chamado. E é um chamado de todo cristão. Não é um chamado da pessoa X que nasceu na família Y, que é terrível e que tem muitos problemas. Não é um chamado da pessoa que nasceu num país pobre. Não, é um chamado de todo cristão. Na circunstância em que ele estiver. E nós somos chamados a sofrer por Cristo, porque Ele sofreu por nós e Ele nos deixou o exemplo. Porque o Evangelho custa, ele tem um preço, e o nosso Senhor nunca escondeu isso de nós. Pelo contrário, Ele nos chama a calcular esse preço, a pensar. Nós que estamos desse lado, nós sabemos que vale a pena. A gente não tem vida fora de Cristo. Mas a gente precisa meditar sobre isso, porque às vezes a gente acha que ser cristão é vir à igreja uma vez por semana. É seguir ali um padrão moral de ética e virtudes. E ter uma vida aí razoável. Buscar ter uma vida de classe média. Mas isso não é ser cristão. Ser cristão é sofrer por Cristo. É seguir o exemplo dele. E isso é tão sério porque é muito mais profundo do que a gente imagina.
A gente muitas vezes tem um entendimento superficial e a gente acaba se envolvendo com as coisas do mundo, e digo isso por mim mesma. A gente acaba se envolvendo com as coisas do mundo, a gente se esquece das verdades do Evangelho e elas passam a simplesmente fazer parte de um credo que a gente se lembra uma vez por semana. Ou em algum momento do dia que eu tenho na minha rotina para estar com o Senhor. E não que isso não seja importante, isso é extremamente importante, que nós tenhamos um dia separado na nossa semana para estarmos com o povo de Deus cultuando ao Senhor, que nós tenhamos um momento do nosso dia para que nós nos debrucemos sobre a palavra de Deus, para que nós dobremos os nossos joelhos. Mas a vida cristã, ela precisa ser vivida, como diz ali um lema teológico, coram Deo. É diante de Deus, o tempo todo. Isso é uma exortação que nós precisamos fazer aos nossos corações. E a gente vê isso mais claramente ainda, né, na vida daqueles cristãos que estão em países perseguidos. Na vida dos cristãos do primeiro século, né, que a gente vê a crucificação de Pedro. Mas isso precisa ser real e fazer sentido na nossa vida hoje, em 2022, no século 21. Isso precisa transformar a nossa vida de alguma forma. Porque a gente pode estar num país livre, mas os cristãos sempre vão sofrer algum tipo de perseguição. Seja na sua família, seja no seu trabalho, enfim. Nós nunca vamos ser vistos com bons olhos, porque nosso mestre não foi. E a gente precisa pensar sobre isso. E o sofrimento de Cristo, ele não é só isso. A gente não vê todas essas verdades apenas nesse aspecto, mas a gente pode observar a intensidade e a extensão dos sofrimentos de Cristo. A gente muitas vezes, e a gente parou um pouquinho para pensar aqui sobre a crucificação, mas muitas vezes a gente é levado a pensar que os sofrimentos de Cristo, eles se resumem e eles se restringem apenas ao Calvário e tudo que está ali por trás da crucificação. Essas são as agonias de Cristo. São os açoites, são a traição. Mas a gente acaba se esquecendo que a extensão, a profundidade dos sofrimentos de Cristo são muito maiores do que isso. Porque durante todo o seu ministério terreno, a gente precisa se lembrar disso, Jesus convivia numa atmosfera pecaminosa e hostil. Se a gente hoje fica escandalizado, você não precisa nem ser cristão para ficar escandalizado com as coisas que têm acontecido na nossa sociedade e ficar abismado e pensa, meu Deus, onde nós vamos parar? O que é isso? O que está acontecendo? Se a gente fica desse jeito, você imagina o Senhor da Glória, perfeitamente santo, vindo ao mundo e convivendo com pecadores e com todos os tipos de pecados. Porque, mas naquela época não era como é hoje. Em todas as épocas tem pecado. E cada época tem o seu pecado específico, tem o seu mal específico. A gente acaba sendo muito ingênuo. E sempre, a gente poderia estar vivendo lá no século XIX, onde a moral era aclamada. Sempre, sempre. Nós vamos estar numa determinada época, que ela sempre vai ser a pior época, porque você está lá convivendo. Aí você vai olhar para trás, você vai olhar para frente, você vai olhar para o lado, vai olhar para trás e vai pensar, não, lá era melhor do que agora. É um pouquinho do nosso descontentamento sendo manifestado. Hoje as coisas estão terríveis? Estão. Mas desde o Jardim do Éden, elas estão terríveis. Tende a piorar? Sim. Mas em todos os períodos nós temos os pecados humanos sendo manifestados. E o nosso Senhor, ele veio a essa terra e conviveu em meio a esses pecados. Ele, que é o Senhor imaculado, ele veio ao mundo manchado e marcado pelo pecado. O Criador se fez criatura e ele viveu em uma criação, a criação dele, que um dia foi perfeita e agora estava amaldiçoada pelo pecado. Ele conviveu de perto com os efeitos do pecado na vida das pessoas e também sendo manifestado nas mazelas ali da sociedade.
Ele experimentou as dores que nós experimentamos. Isso precisa estar muito firme no nosso coração. Porque isso faz a gente viver hoje. Com a cabeça erguida, olhando para a cruz, olhando para o nosso Mestre. Ele assumiu a nossa natureza e todas as suas limitações. A gente tem que se lembrar que nosso Senhor teve fome, Ele teve sede, Ele sentiu cansaço, Ele sentiu dor, Ele sentiu tristeza, Ele sentiu angústia e agonia. A gente tem que tomar muito cuidado para não desumanizar Cristo. Porque quando Ele veio aqui nessa terra, Ele assumiu a nossa natureza. E é nisso que está o nosso consolo. Muitas vezes a gente sofre, e eu também digo isso, né, em primeiro lugar, muitas vezes a gente sofre e a gente acaba procurando consolo em outras fontes. Talvez você vá lá no pote de sorvete achar o consolo. Talvez você liga para sua mãe. Ou talvez você trabalha muito para esquecer tudo. Ou talvez você abre ali o feed de notícias do seu Instagram, do seu Facebook, e rola 3 horas seguidas. Ou talvez você assista vídeos no YouTube, você abre um livro, você leia uma história de ficção e entra naquele mundo dos personagens e se esquece da sua realidade. Só que tudo isso é distração. A gente sai um pouco ali da realidade para ver se a gente consegue respirar um pouco. E não que isso não tenha o seu lugar, que isso não seja lícito, mas o verdadeiro consolo se encontra na pessoa de Cristo, que sofreu cansaço, que sofreu dor, que chorou, que sentiu a dor do luto. Está em Cristo. É por isso que Zekiah Swine, no livro A Depressão de Spurgeon, que é um livro que vou falar dele no final, é sensacional. Ele fala algo que é uma verdade muito preciosa. Ele diz: em Jesus não temos nenhuma história de um Deus distante. Ao contrário, esse Deus lidera a partir da frente. Ele tem fome quando o seu povo tem fome. Ele tem sede quando eles têm sede. Ele deixa de lado o copo d'água que lhe foi oferecido, passando para um companheiro soldado que parece mais fraco que ele. Essa descrição é perfeita. E essa verdade, ela expressa ainda mais belamente no capítulo de Hebreus, no livro de Hebreus, capítulo 4, versos 15 a 16. Esse texto, ele é um texto muito precioso. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas. A nossa semelhança. E aqui, nesse todas as coisas, você pode incluir tudo aquilo pelo qual você é tentado e todos os sofrimentos pelos quais você passa. A nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, à luz dessa verdade, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça em ocasião oportuna. Então, esse texto aqui, ele é um chamado para cada um de nós. É uma verdade que a gente precisa guardar no fundo do nosso coração e, ao mesmo tempo, um chamado. Nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Em nenhuma religião a gente tem alguém que, sendo Deus, se faz carne, habita no meio do seu povo, sofre tudo o que o seu povo haveria de sofrer, assume todas as limitações da nossa natureza e não é distante, muito pelo contrário, intercede por nós. E o interessante é que ele foi assunto aos céus como homem,
A gente não pode se esquecer disso. Em carne, foi um corpo glorificado? Sim. Nós não sabemos perfeitamente como este corpo é? Não, não sabemos. Mas ele foi assunto levantado dos céus na pessoa de um homem. Essas duas naturezas fundidas em Cristo, que a gente nunca vai conseguir compreender na sua perfeição, mas que é essa a fonte do nosso consolo. E hoje, como Deus homem, Ele intercede por nós nos céus, tendo sofrido todas as coisas. Esse é o nosso fiel sumo sacerdote. Não poderia haver melhor pessoa para nos representar. E isso, lembrando que nós não éramos merecedores, não somos merecedores. Então, nós temos aqui uma fonte eterna de graça a jorrar em Cristo. Como disse Charles Spurgeon, pessoalmente, eu também trago o testemunho de que foi para mim, em épocas de grande dor, e a gente se lembra que ele foi alguém que sofreu as mais terríveis angústias, tanto na carne, que ele sofria de um monte de doenças, de gota e de outras coisas mais, quanto no espírito, na sua alma, nas suas emoções, que ele é alguém que sofria de constantes ataques de depressão. Não é qualquer tipo de depressão, mas uma depressão profunda, uma depressão que o levava à cama, que o impedia de cumprir as suas obrigações. Então ele diz: para mim, em épocas de grande dor, espantosamente confortável saber que em cada pontada, olha só isso, em cada pontada que aflige o seu povo, o Senhor Jesus igualmente possui identificação com o sentimento. Em cada pontada que aflige o seu povo, o Senhor possui identificação com esse sofrimento. Não estamos sozinhos, pois aquele semelhante ao Filho do Homem caminha conosco na fornalha do fogo ardente. Então, o nosso Senhor, Ele não só passou por todo tipo de sofrimento, como Ele foi tentado também por Satanás mais de uma vez, inclusive usando um dos seus discípulos, o próprio Pedro, quando o Pedro quer tirar ele ali do foco da sua missão da cruz. Senhor, tem piedade de ti. E ele que podia ter piedade dele mesmo, não tem. E nós que não podemos, nós somos um poço de autopiedade. Eu não mereço sofrer. Por que eu estou passando por isso, Senhor? Por que eu? Ó céus, ó vida. Nós que não merecemos nada, que a gente merece, sabe o quê? O inferno. É a única coisa que você pode merecer na sua vida é o inferno. Por isso que aquela música Restitui não faz sentido nenhum. Quero de volta o que é meu. Não faz sentido. Não canta isso. Porque você não sabe o que você está cantando. A única coisa que é nossa, de fato, é o inferno. É isso que a gente merece. Mas o nosso Senhor mudou essa realidade, essa condição. Graças a Deus. Eu nunca me esqueço de uma das falas, logo já perto do final da vida de Dr. Martyn Lloyd-Jones, uma moça chegou e acho que quis botar ele no paredão. Sim. Em uma das entrevistas. Aí perguntou para ele assim, como é que o senhor explica o sofrimento do justo? Por que o justo sofre? Ele olhou para ela com aquela mansidão e disse: olha, você pode ficar tranquila, minha querida. Isso só aconteceu uma vez na história. Há 2000 anos atrás. O justo sofreu. Só aquele é justo. Acabou com tudo, né? Então, para a gente ver que a vida, a partir do momento que você nasceu para sofrer. Uma verdade que foi muito esquecida nas igrejas. Você nasceu para sofrer. Guarda essa frase aí no teu caderno. Porque isso vai te ajudar. Nesse livro aí, a Depressão de Spurgeon, uma coisa que me deixou assim, bastante intrigado
é um dos últimos capítulos, quando ele diz assim, a bênção da aflição. A bênção da aflição. E é glorioso mesmo. Também recomendo a leitura desse livro aí. Sim. É um tapa na cara, assim. É cheio de consolo. Aí chega no último capítulo, você fala, meu Deus. Aí você sobe na Avenida Paraná, tem uma placa bem grandona. Venha e pare de sofrer. Boa, Nayara, essa é boa. Já manda pro céu, né? É cilada. É cilada. Chuta que é laço. De fato. Com certeza. Então, nós temos essas verdades claras. A gente precisa ter isso muito claro no nosso coração. E o nosso Senhor, Ele não só sofreu, né, ali sofrimentos, tentações, até mesmo através da vida dos seus discípulos, como Ele também enfrentou a incredulidade do povo. Ele enfrentou a incredulidade até mesmo, e a oposição até mesmo dos seus familiares. Então, você que não tem uma família crente, como eu acredito que a maioria não tenha, porque a gente sempre tem um ou outro familiar que não conhece o Senhor. Nós temos essa identificação também em Cristo. Ele enfrentou as autoridades judaicas, a traição de Judas, você imagina o que foi isso? A omissão de Pedro, Pedro negou. E o abandono de todos os seus discípulos. E ele sabia disso, ele estava consciente disso. Eu não trouxe o texto, eu não me lembro exatamente, mas ele fala que todos estariam dispersos, todos seriam dispersos. Então a gente tem que se lembrar disso. Quer falar? Eu fico pensando assim que talvez, não que a gente consiga medir, mensurar assim, aí a questão da dor. Sim. Mas, como cada um de nós temos as nossas heresias, para mim, eu acho que o momento mais difícil para Cristo, na verdade, é a questão do desprezo, né? Porque o desprezo, ele gera uma dor, uma angústia, uma coisa terrível, e ele foi desprezado de todas as maneiras. E o pior desprezo foi dele assumir essa dívida, que não era dele, e no momento em que ele mais precisava, além de ser abandonado pelos endividados, ele também recebe o abandono do Pai, a ponto dele dizer, né, por que me desamparastes? Então, acho que o desprezo é uma das dores mais agudas da alma. E Cristo experimentou isso, dos dois lados, né? Sim, é realmente é algo muito difícil. E a gente, às vezes, quando a pessoa olha torto para a gente já fica mal, né? E você imagina olhar para os sofrimentos terríveis, as dores agudas de Cristo. E ele que morreu como um maldito condenado, né? A gente viu ali a maldição da cruz, que a cruz era vista como uma maldição, e ele sendo um santo. A gente quer se justificar tanto, né, quando a gente é acusado injustamente por alguém. E o nosso Senhor, Ele morreu em sacrifício por aqueles que nem ainda haviam crido nele. Ele se tornou responsável por nós, levando sobre si os nossos pecados que lhe foram imputados, e a justiça condenatória de Deus caiu sobre ele. E a gente precisa se lembrar de outra verdade, de que os sofrimentos de Cristo, eles foram físicos, eles foram emocionais e espirituais. Não foram só físicos, não foram só emocionais e não foram só espirituais. A gente tem que se lembrar, por exemplo, do Getsêmani, né? Horas antes ali da sua morte, ele sente o peso ainda mais forte dessa experiência que ele passaria, que é a separação com o Pai, que é a morte, que é a ira de Deus sendo derramada sobre ele, o justo que nunca havia experimentado isso, a separação do Pai. Ele faz isso como representante do seu povo. Mas ele se submete à vontade do Pai, e essa vontade é determinante para ele, para o seu ministério. Como ele fala, né, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. E Satanás, né, nessa autoentrega, está a vitória dele, Satanás derrotado.
A vitória dele sobre o pecado e sobre Satanás. E assim ele redime para si um povo comprado com o sangue de Jesus. E a gente tem que pensar sobre isso, sobre a diversidade dos sofrimentos de Cristo. E Spurgeon ele traz isso de uma maneira muito preciosa, quando ele diz que a dor corporal, Cristo teve essa dor corporal, deve nos ajudar a entender a cruz. Mas a depressão mental deveria nos fazer aptos estudiosos do Getsemane. E esse tipo de aplicação a gente acaba deixando de lado e perdendo, mas a gente, principalmente nos tempos em que nós estamos vivendo, pós-pandemia, mortes e milhares de coisas, né, os problemas da pós-modernidade, a gente tem esses problemas psicológicos, essas dores da alma, e a gente acaba, mas isso é algo que é do demônio, isso não existe na Bíblia, isso é terrível, onde que eu vou encontrar consolo para isso? A gente precisa muito ler a Bíblia, porque se a gente falar uma coisa dessas, a gente não está lendo a Bíblia como deveria. Porque a gente tem em Cristo, aquele que não teve pecado, esse tipo de sofrimento. Se você diz que a depressão é do demônio e as dores da alma são do demônio, você tome muito cuidado com o que você está dizendo. Uma hora você pode ficar possesso. É pior. Uma hora você pode receber aí esse tipo de sofrimento. E o nosso Senhor experimentou esse tipo de sofrimento ao ponto de suar sangue. Algo muito raro. Ele experimentou as dores físicas e emocionais. E isso é uma fonte de consolo enorme, porque nós temos realmente total identificação na pessoa de Cristo. Total identificação. Isso é um bálsamo para o nosso ser, para a nossa alma, em todas as circunstâncias, em todos os momentos da nossa vida. Porque, seja o que quer que nós possamos passar, nós podemos olhar para a cruz e ver em Cristo um sumo sacerdote fiel. Nós podemos olhar para a pessoa de Cristo aqui nessa terra, passando por todo tipo de sofrimento. Nós podemos olhar para Cristo ressurreto e glorioso, como aquele que hoje venceu, nele está a nossa vitória e intercede por nós, para que nós sejamos também vencedores com Ele. Essa é a verdade que tem que estar no nosso coração. Isso sim é uma fonte de graça a jorrar para a vida eterna. Ninguém, como a gente já comentou aqui, jamais vai poder assimilar completamente, né, a forma completa das dores do Messias. Elas foram únicas e suficientes. De uma certa medida, nós nunca vamos passar por tudo aquilo que ele passou. Porque ele era o Filho, ele é o Filho de Deus e ele veio aqui nessa terra como homem. Esse contraste nunca vai ser bem entendido por nós. Mas nele nós temos uma fonte de consolo. E todos os eleitos, desde os mais simples até os mais sábios, eles desfrutam totalmente dos benefícios da obra de Cristo. A igreja, ela é o resultado efetivo e histórico desse ministério, o ministério sacrificial. O sacrifício de Cristo, em nenhum aspecto sequer, foi em vão. Todos eles são uma fonte de graça a jorrar para os seus irmãos pobres e feridos. E para resumir tudo isso, eu tenho aqui a revista atrás também, e eu queria trazer a pergunta 37 de um documento de fé, que é o Catecismo de Heidelberg. Foi publicado em 1563. Olha só. Que entendes pela palavra sofreu? Que durante toda a sua vida na terra, e especialmente no fim dela, ele suportou no corpo e na alma a ira de Deus contra os pecados de todo o gênero humano, de modo que, pelo seu sofrimento, como o único sacrifício expiatório, ele redimisse o nosso corpo e a nossa alma da maldição eterna, e para nós conseguisse de Deus a graça, a justiça e a vida eterna. É isso que significa a palavra sofreu. É isso que significa o sofrimento de Cristo. Então, por intermédio do nosso Senhor, nós aprendemos que a vitória sobre o sofrimento está
na plena submissão à vontade de Deus. Você quer ser vitorioso no seu sofrimento, nas circunstâncias da sua vida? Então se submeta à vontade de Deus. É ali que está a vitória. A igreja, ela é chamada, ela é conclamada a participar dos sofrimentos e das vitórias de Jesus. Isso a gente vê lá em 1 Pedro 4, de 12 a 13. O apóstolo Pedro diz: amados, não se surpreendam, olha só, não se surpreendam com as provações de fogo ardente pelas quais estão passando, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se muito, pois essas provações os tornam participantes dos sofrimentos de Cristo, a fim de que tenham a maravilhosa alegria de ver a sua glória quando ela for revelada. Esse é o verdadeiro evangelho, que nos chama a partilhar dos sofrimentos do nosso Salvador. A gente vê isso também no apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo, ele diz, para consolar os irmãos que ele estava preso, ele diz: não tirem de mim essa glória é minha. Essa glória de ser participante dos sofrimentos de Cristo. Aí você pensa, você não pensa, eu penso. Como nós estamos longe disso. Começa a sofrer, já começa a chorar. A gente já começa a se desesperar. Por que isso está acontecendo comigo? Por que eu estou sendo desprezado? Por que eu estou sofrendo oposição? Mas eu não achei que ser cristão era isso. Mas eu sou crente, mas eu isso, eu... A gente está com o foco no lugar errado. O eu está muito grande. Porque seguir a Cristo, e o nosso Senhor nos avisou, é tomar a cruz, é passar por aflições no mundo e é enfrentar as tribulações por amor ao nosso Senhor. E a gente precisa estar dispostos a sofrer pelo Evangelho. É essa a coragem que deve vir do povo cristão. E isso é algo que particularmente me humilha muito. Essa coragem que vem do povo cristão. Se você vai olhar a história dos mártires, você vê um povo corajoso. Um povo que, apesar de fraco, apesar de pobre, apesar de tão humilhado, era um povo forte, era um povo corajoso, porque eles sabiam em quem eles criam. Como diz Jó, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que o meu Redentor vive e se levantará sobre a terra. Essa é a coragem. A gente tem coragem de tanta coisa, né? A gente tem coragem de defender os nossos partidos políticos, de defender o nosso time, de defender o nosso filme preferido, de defender o nosso autor preferido, de defender a nossa família. Mas e o Evangelho? E a razão de você estar aqui? E a razão de você viver? A gente se esquece, a gente quer agradar a todo mundo, né? Mas a gente se esquece que nem sendo descrente a gente agrada a todo mundo. Você sendo qualquer pessoa e vivendo como qualquer um, você não vai agradar a todo mundo, você não vai conseguir. E se você ficar tentando agradar a todo mundo, você vai acabar sendo um baita de um hipócrita e alguém que não tem distintivo, alguém que não tem uma característica peculiar. Em Cristo a gente tem a nossa identidade, uma identidade muito bem firmada. Uma identidade que resiste ao fogo da provação. Isso precisa tocar o nosso coração e Deus queira trabalhar isso em nós. Nós devemos encarar os nossos sofrimentos assim. Em Cristo. Nós sofremos por causa da entrada do pecado no mundo. Se você quer saber por que você sofre, é por conta do pecado no mundo. Mas em Cristo nós temos a redenção. E Ele nos redime e um dia há de redimir essa terra, que vai estar livre das ervas daninhas, dos cardos, dos abrolhos, das lágrimas, da morte. Nele nós encontramos, enquanto isso não acontece, um misericordioso e fiel sumo sacerdote que intercede por nós em nossas dores e em nossas lágrimas. Nós caminhamos, então, para a restauração de todas as coisas, quando Ele, glorificado, e com Ele nós seremos glorificados, enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Como diz a Escritura, se nele nós morremos, com Ele nós haveremos de viver eternamente.
E a autora Elizabeth Elliot, não sei quantos irmãos conhecem, mas se não conhecem, deveriam conhecer. Ela diz de maneira espetacular no seu livro, outro livro que é maravilhoso, O Sofrimento Nunca é em Vão. Ela diz nesse livro: o padrão de um cristão é Cristo. O que ele fez? Ele ofereceu a si mesmo como um sacrifício perfeito e completo pelo amor de Deus. E você e eu devemos estar preparados para sermos pão partido e vinho derramado pela vida do mundo. Nós precisamos estar preparados para isso. Se Ele ofereceu a sua vida ao nosso Senhor, nós devemos estar preparados para ser pão partido e vinho derramado pela vida do mundo. Pela vida do mundo quer dizer todos os que estão próximos a nós. Não como a gente, gosta de fazer. Eu falando para minha mãe dessa frase, ela falou assim: bom, pela vida do mundo é fácil, se a gente for para pensar, né? Porque a gente lembra das criancinhas lá da África e, nossa, que dó, mas aí quem está aqui do seu lado você não consegue ver. Você é um ativista do mundo e de todas as coisas, mas quem está aqui com você fica olhando o seu ativismo. Então, nós precisamos entender que começa aqui. O mundo real. Claro, muito mais difícil. Na internet você é o humanista e tudo mais, humanitário, e é o pregador do século. Mas na vida real é mais difícil. E nós temos esse chamado: sermos pão partido e vinho derramado. É nessa perspectiva que se encaixam os nossos sofrimentos. Jesus, então, ele se identificou existencialmente conosco, com as nossas fraquezas e tentações. Ele se identificou completamente com o homem. O socorro amparador de Deus deve ser um estímulo à nossa permanência na fé, a permanecermos firmes diante das milhares de tentações que nos tentam afastar de Deus e da sua palavra. Quando a nossa fé vacila, o nosso Deus permanece firme. Nós temos um fiel sumo sacerdote, nós temos um advogado junto ao Pai. E a gente tem também os exemplos. Pedro, que a gente citou tanto hoje, é um exemplo meu e teu. Um homem que andou com Cristo, conhecia a palavra, mas era um homem vacilante, que às vezes ele era o estandarte de Cristo. Senhor, eu vou morrer por ti. Mas passava um tempinho e ele estava negando seu mestre. Ele estava falando bobeira. Mas sabe o que é o mais precioso? É que ele escreveu 2 cartas do Novo Testamento, é que ele está no Atos dos Apóstolos como um exemplo de alguém que foi restaurado. E eu quero ser esse Pedro restaurado. Que nós possamos ter esse desejo de sermos restaurados, como covardes a corajosos, que amam a Cristo de verdade. Ele que negou o seu Senhor, que foi para a cruz, foi depois crucificado também. Esse deve ser o nosso alvo. E aí a revista traz uma aplicação para nós, para a gente finalizar. É um questionamento para nós. A sua vida tem sido digna do sacrifício de Cristo e do seu propósito? De forma direta ou indireta, todos nós somos responsáveis pelos sofrimentos de Cristo. De forma direta, Jesus Cristo é responsável por nossa salvação. Se isso é assim, qual deve ser a nossa atitude diante dele? É uma coisa para nós pensarmos. Com toda certeza, o que nós precisamos ter é gratidão a Deus pelas riquezas obtidas e oferecidas por Cristo através do seu sofrimento e anunciar ao mundo a glória do nosso Redentor. E se Cristo fez sacrifício por nós, obteve um sacrifício perfeito por nós, como o Alex falou ontem no nossos estudos de sábado, nós então precisamos ser sacrifícios vivos. Oferecer a nossa vida em sacrifício. Porque se ele viveu, morreu e ressuscitou por nós,
Será que é demais pedir que nós vivamos para Ele e morramos por Ele, sejamos ressuscitados com Ele? A gente precisa pensar sobre isso. Vamos ficar de pé, vamos terminar essa escola bíblica orando. Senhor, tudo que nós podemos fazer é nos humilhar diante do Senhor. O Senhor sonda os nossos corações, o Senhor sabe o tamanho da nossa covardia, o tamanho da nossa miséria, o tamanho da nossa autopiedade. Como nós somos terríveis, Senhor, e queremos tudo do bom e do melhor no nosso tempo, do nosso jeito, do nosso modo, Senhor. E não queremos sofrer. Até um certo ponto, Senhor, isso é uma evidência de que nós somos criados para a eternidade, fomos criados para um mundo sem sofrimento. Mas nós sabemos, Senhor, que isso também mostra o nosso descontentamento, que isso também mostra, Senhor, que nós queremos ser reis, nós queremos ser servidos e não servir. Nós queremos, Senhor, ser deuses, mas há só um Deus. E o Senhor é rei. E o Senhor que é rei veio como servo, veio como escravo, morreu, foi humilhado e desprezado. Senhor, grava, Senhor, guarda isso e grava, Senhor, nos nossos corações. Grava com fogo, Senhor. Para que a gente se lembre que nós temos um exemplo a ser seguido e esse exemplo é Cristo. É nele que nós precisamos nos mover e existir. Senhor, nos ajuda, porque a gente pode falar tudo isso e continuar vivendo da mesma maneira. A gente pode ouvir tudo isso e continuar vivendo da mesma maneira. A gente pode ler essas verdades na Tua palavra, mas o Espírito Santo do Senhor pode fazer uma obra nas nossas vidas. E nós clamamos que isso seja feito em cada um de nós. Senhor, em passinhos pequenos, mas nos ajuda a cada dia, Senhor, seguir o Teu exemplo. Pela Tua misericórdia, Senhor. Que Cristo, o sumo sacerdote nosso, possa interceder por nós, para que nós sejamos, Senhor, capazes disso no Senhor. Para que a gente possa despertar para quem nós somos e para o que nós somos chamados, Senhor. Obrigada, porque o Teu Filho se identificou com nós. E nós podemos olhar para o Teu Filho e ter um consolo enorme na pessoa dele. Sabendo que Ele passou pelas coisas que nós passamos. Sabemos que Ele viveu os mais terríveis sofrimentos, as mais profundas angústias, Senhor. A mais terrível agonia. Que isso possa vir a encher os nossos corações e nos dar força para nos lembrar que no Senhor está a nossa vitória e que o Senhor já venceu o mundo. Nos ajuda a viver a vida nessa terra, Senhor. Quantas coisas tentam tirar o nosso foco, quantas coisas tentam nos tirar do caminho e quantas vezes nós seguimos os passos da morte. Mas o Senhor pode nos tomar pela mão e nos conduzir pelo vivo e reto caminho, Senhor. Faz isso comigo, faz isso com o irmão que está aqui, faz isso com o Teu povo, Senhor. Nós precisamos de Ti, Pai. Faz a Tua obra nas nossas vidas e nos humilha, Senhor. Nós somos Teus filhos, Senhor. E o Senhor há de nos conduzir pelo caminho. Se nós não formos de bom grado, que o Senhor nos arraste, Pai. E nos humilhe, Senhor. Venha, Senhor, a fazer a Tua obra no Teu povo, Senhor. Nos conformar à Tua imagem. É o nosso desejo como Tua igreja, Senhor. Em nome de Cristo. Amém. Antes da gente ir embora, eu queria sugerir alguns livros. Eu falei de alguns, né? Hoje eu não trouxe nenhum vídeo para sugerir. Deixa eu ver o que eu trouxe aqui. Esse primeiro é O Sofrimento Nunca é em Vão. Como eu já citei, da Elizabeth Elliot. Ele é bem curtinho. E eu tenho para emprestar, se os irmãos quiserem. Eu não estou lendo agora. Então, se alguém quiser, eu tenho para emprestar. Até trouxe aqui. É uma bênção esse livro. Ela fala de uma maneira... Está com a Marta, então, vocês podem esquecer, que é dela. A Nai pode também emprestar.
E é precioso demais. Ela fala assim de um jeito que você parece que está conversando com ela, em todos os livros dela. É muito precioso. E ela, eu não sei quantos irmãos conhecem a história da vida dela, mas ela foi uma missionária. E ela sofreu no campo missionário e o marido dela foi assassinado junto com os seus colegas ali missionários. E ela e outras esposas foram para essa tribo que assassinou o marido pregar. Você imagina isso, né? E não só isso, mas depois ela se casou de novo, o marido morreu de câncer. Eu não lembro se foi em 2017. 2015, foi em 2015 que ela morreu, foi. E você imagina a vida dessa mulher, né? Então, é alguém que sabe o que está falando. E alguém que fala profundamente na palavra de Deus ao nosso coração. E a gente tem também esse que eu já falei, a Depressão de Spurgeon, também, se alguém quiser. Esse livro aqui, não sei nem o que falar desse livro, é precioso demais. Um pastor do século XIX, o príncipe dos pregadores, não é qualquer pastor, não, o príncipe dos pregadores. Sofreu terrivelmente. Se até hoje a gente vê com desconfiança pessoas que passam por angústias na alma, você imagine no século XIX, um pastor, certo? Um pastor famoso, passando por isso, tendo que se ausentar do púlpito, tendo que ficar acamado, tendo que viajar para um lugar menos poluído, digamos assim, para poder tomar um outro ar. Charles Spurgeon. E esse livro aqui não é escrito por ele, né? Mas ele é um autor que analisa a vida dele, traz vários textos, e assim, é muito bom, porque ele fala não só da vida do Spurgeon, como ele fala da vida de Cristo, como ele fala de Elias, como ele fala de tantos outros na Bíblia que passaram por tudo isso. Ele fala sobre a doença da depressão, até no seu aspecto científico. É um livro muito precioso, porque se você nunca passou por depressão, você pode conhecer alguém que passa por isso, e a gente precisa estar pronto a ajudar os nossos irmãos em todas as coisas. Então, é muito bom. Eu não trouxe Palavras de Susana, minha mãe estava até comentando lá no fundo desse livro. Ele é um devocional, e é da Susana Spurgeon, é da esposa do Charles Spurgeon. Então, é alguém que conviveu ali com ele, e ela traz reflexões sobre o sofrimento. Então, é muito precioso também. E esse que eu esqueci de trazer, eu tenho também. Se alguém quiser, eu posso trazer domingo que vem. É o livro dos Mártires, do John Foxe. Esse livro é só para você ler, assim, quase que você pega e bate na sua cara, bate de novo, porque ele é um registro histórico da vida dos mártires. Desde Cristo até, não vou lembrar até que século vai, mas acho que pelo menos até o século XVII ele vai trazendo, da igreja primitiva até o século XVII, todos os mártires, nos seus detalhes. Ali não tem só adultos, ali não tem só clérigos, não tem só teólogos, não. Ali tem crianças, ali tem mulheres. Então, é maravilhoso. E você vai lendo e fala, eu não sou cristão. Eu não sou cristão, porque se isso é ser cristão, eu não sou. Então, e a gente precisa desse tipo de coisa, sabe? Porque às vezes a gente olha para a gente, de si para si mesmo, né, como o fariseu faz, e pensa, nossa, eu sou o ápice, o suprassumo da vida cristã. E quando a gente vê essas histórias, a gente cai um pouquinho na realidade. E a gente precisa disso, de olhar para a palavra, de olhar para a vida dos outros irmãos e ser edificados e exortados. Então, fica aí as sugestões. Leitura edifica o cristão. Então, vamos ler, vamos fazer o possível. 15 minutos por dia não mata ninguém, não acaba com o seu dia, muito pelo contrário, é um tempo investido. E tem uma pesquisa aí que fala que, se você ler 15 minutos por dia, você lê 12 livros no ano. Então, vamos fazer o possível para ler a Bíblia e para sermos edificados com essas leituras que nos auxiliam na vida cristã. Tá bom? Se alguém quiser, eu tenho para emprestar. Deus abençoe.